Bom, página 29 do nosso livro. Vamos ao item 19, o dia de finados. O ano que nós estamos estudando é o ano 998, quando foi oficializado esse culto e essa data que vocês têm até hoje do culto aos mortos, né? Então, em 998, foi oficializada a doutrina pagã de intercessão pelos mortos no seio católico. Todos os pagãos, desde a Grécia, Roma, China, Índia, celtas, africanos, nativos do Brasil, até os incas, astecas e maias, todos praticavam a intercessão pelos mortos. A Igreja Católica também adotou o seu dia de intercessão pelos mortos. Então essa aproximação doutrinária não é boa, irmãos. Não é boa. E eu sempre sinalizo para vocês, esse ano de 2025, é um ano que a Igreja Católica ela projeta unir as religiões. E existem doutrinas que são incompatíveis, como essa doutrina do dia de finados, do dia de culto aos mortos, né? Bom, coloquei uma reportagem aí do jornal O Globo para vocês. A reportagem tem o título Dia de Finados, como celebração dos mortos que nasceu entre pagãos foi incorporado pela igreja, aí eu acrescentei, igreja católica, porque quem adotou foi a igreja católica. Os anabatistas que nós estamos estudando, eles não praticavam, né, essa doutrina, essa crença. Comemorações e rituais funerários existem desde os primórdios da humanidade. Mas a data em homenagem a quem partiu só foi incorporada à tradição católica há cerca de 1000 anos. Conheça sua origem. Bom, ele está falando aqui que existe desde os primórdios da humanidade. Bom, a religião que a Bíblia declara que iniciou essa prática foi a religião da Babilônia, a Torre de Babel. Okay? Foi ali que nasceu essa prática. Isso aconteceu próximo de 2000, 2100 a.C., nessa época. Tá bom? A religião que é considerada a mais antiga da humanidade, que os historiadores relatam hoje, nós sabemos ser o judaísmo, né? O monoteísmo judaico que existia. O judaísmo hoje nós chamamos a religião, não só os descendentes da tribo de Judá, né? Mas o monoteísmo bíblico, que nasceu, vamos dizer, com Adão, prosseguiu com Noé, Abraão. Só que para a história, o mais antigo, essa prática mais antiga, seria a religião do hinduísmo, que é a prática mais antiga dessa religião, considerando religião viva. Tá bom? E essa religião, ela pratica essa invocação ao mundo dos mortos até hoje. Na verdade, todo mundo pagão, como eu falei para vocês. O comentário prossegue. Na Igreja Católica, a liturgia de finados foi iniciada por Santo Odon de Cluny e oficializada no ano 998. Conta o teólogo e filósofo Fernando Altemaier Júnior, professor da PUC de São Paulo. Odonto de Cluny, que viveu de 878 a 942, foi um abade francês responsável por diversas reformas no sistema religioso da época. Na data, é comum que o Papa faça uma cerimônia dedicada aos mortos na cripta do Vaticano. Vocês sabem que esse ano de 2025 ele é também um ano especial para o catolicismo. É o ano do jubileu católico. O jubileu bíblico era de 50 em 50 anos, mas o jubileu católico é de 25 em 25 anos. E tanto que no final do ano de 2024, o Papa fez uma abertura de uma porta especial, um local que eles abrem de 25 em 25 anos. Então, nessa oportunidade, eles fazem sempre uma cerimônia dedicada aos mortos, né? Origem. Conforme que contextualiza o teólogo,
Apesar da formalização e da oficialização ter ocorrido apenas no século X, já havia uma data em memória aos mortos desde os tempos pré-cristãos, inclusive em culturas do chamado paganismo antigo. Isso é um historiador contando. É algo que não tem dúvida na história. Eu prefiro colocar um historiador relatando, porque alguém pode pensar que é uma interpretação minha, né? Mas não é. Ele está dizendo, e todo historiador diz, isso é sabido, isso é paganismo, e eles adotaram. Eu digo que até Calvino, até o herege chamado Calvino, ele se separou da Igreja Católica e Luterana exatamente por conta do purgatório, porque ele dizia, isso é paganismo. O comentário prossegue. A igreja, no caso a Igreja Católica, né, toma a data e batiza com significado próprio, diz Altamar, ou seja, ela adota, né, esse paganismo e vai botar o seu nome. É sobre o dia de finados. A Igreja Mãe Piedosa quer interceder diante de Deus pelas almas de todos os que nos precederam, marcados com o sinal da fé, e agora dormem na esperança da ressurreição, bem como por todos os defuntos, desde o princípio do mundo, cuja fé Deus conhece. Bom, essa questão de defunto receber alguma intercessão e ajuda, isso não é bíblico, né? O próximo tópico, o historiador vai para Santo Agostinho. Ele diz, muito antes de a Igreja Católica institucionar o Dia de Finados, um livro lançou as bases para como os cristãos acabam tratando os mortos. Trata-se de O Cuidado Devido aos Mortos, texto do ano 421, atribuído ao teólogo Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho. A obra trata do culto devido aos mortos, é uma preciosidade com verdadeiras pérolas do maior teólogo da Igreja. Veja que para o historiador, ele chama de pérolas. Porque quem vai estudar a história sabe que o cristianismo antes de Constantino e de Agostinho de Hipona, o cristianismo não tinha essa prática. Quem praticava isso eram os gnósticos, eram os pagãos. Conforme escreveu o estudioso da fé católica Carlos Martins Nabeto, especialista em direito canônico, na obra, Santo Agostinho aborda uma série de fatos importantes e interessantes a respeito dos mortos, que até hoje são conservados e respeitados pela Igreja Católica. Entre outras coisas, fala da utilidade da oração pelos mortos, antiquíssimo testemunho do purgatório, ainda que tal palavra não apareça. A possibilidade da aparição dos mortos aos vivos por meio do ministério dos anjos ou por permissão direta de Deus, a oração dos santos falecidos a nosso favor, o dia que a Igreja Católica dedica a todos os falecidos, dia de finados. Então, eles acreditam que os vivos intercedem pelos mortos e os mortos intercedem pelos vivos. E apesar dele não ter detalhado aqui, mas falou em outro ponto, eles acreditam que os mortos podem reaparecer nesse mundo, né? E prossegue. A Igreja tomou para si o encargo de orar por todos aqueles que morreram dentro da comunhão cristã e católica, ainda que não conheça todos os nomes. Elas os incluem numa comemoração geral, diz a obra. E realmente, por exemplo, próximo agora, nós estamos no ano 998, no ano 1000, a Igreja Católica vai começar uma campanha para esvaziar o purgatório, porque eles acreditavam
que o ano 1000 era o fim do reino de Deus. Então eles falaram, vamos fazer um mutirão para esvaziar o purgatório, senão o mundo vai acabar e essas almas vão ficar abandonadas lá. Algo inacreditável, né? O historiador prossegue. Celebração dos mortos foi incorporada pela Igreja Católica após ter nascido como celebração pagã. Santo Agostinho também aborda questões referentes aos ritos fúnebres, ressaltando que não deixa de ser marca dos bons sentimentos do coração humano escolher para seus entes queridos que serão sepultados num lugar próximo aos túmulos dos santos. E eu concluo, esse paganismo era praticado pelos gnósticos, que conseguiram inserir no catolicismo nos dias de Constantino e Agostinho de Hipona. Bom, esse é um fato, né?